tenta, né? Tem pacientes que falam assim, eu tenho medo de tentar, de operar primeiro. Tá bom, tenta. Fez uma, fez duas, não deu certo. O cara opera. Você pode estar muito inflamada, você pode estar cheio de coisa que não quer essa recepção. Eu uma vez dei uma aula aqui no Congresso no Brasileiro de Reprodução Assistida e até falei uma coisa no minha aula que eu acho que é o que vai acontecer no futuro, que é a tendência que eu chamo do tratamento sanduíche. Que é a paciente congelar o óvulo antes, opera, e aí ela tenta um período espontâneo, não engravidando espontâneo, ela usa esse óvulo ou embrião, enfim, que seja congelado, e faz a transferência. Eu acho que isso tende a cada vez ser mais comum e ser, até em algum momento, o padrão. A gente, normalmente, hoje indica congelamento cada vez mais precoce, para justamente ter um óvulo de boa qualidade. Se for operar endometrioma de ovário, mais ainda que a gente pede para congelar antes da cirurgia, né, visando a fertilidade. Isso é importante para todo mundo, né, saber a possibilidade de congelar. Porque tem paciente que vai no consultório e fala, eu nunca soube que eu podia congelar meu óvulo. E aí já passou a janela. Às vezes ela tem 38, 40 anos e ela fala, pois se eu soubesse eu tinha congelado há 5, 8 anos. Então saber que pode congelar já muda assim, o panorama de uma vida. Muito. Eu gravei um vídeo há um ano e meio, 2 anos atrás, falando sobre isso, falando assim, gente, eu vou gravar esse vídeo, eu sei que não é a realidade Brasil como um todo, porque ainda é um tratamento caro, mas eu acho que você ter essa informação, saber que esse tratamento existe e escolher, até para algumas pessoas é um tratamento completamente inviável financeiramente, para outras é uma questão de escolha. Você pode optar por não gastar numa coisa que saber que existe. Exatamente. Saber que existe. Então eu vou trazer para vocês essa informação. Aí trouxe. Aí agora, há 2 meses atrás com a Ingrid, a gente falou, vamos falar de novo de congelamento? Eu bato muito nessa tecla. Não, é importantíssimo. No meu consultório, bateu 30 anos no consultório, eu falo, vem cá, você já pensou? Às vezes, a primeira consulta da paciente, eu falo assim, olha, eu não tô de terrorismo. Me perdoa, mas eu tenho que te falar. Você já ouviu disso? Porque às vezes é isso, chega a 38, 40 e fala, gente, ninguém nunca me atentou sobre isso. E agora não dá. Já tá. E eu até falo assim, você não quer dizer que você vai usar. Também falo isso. Essa é a minha frase clássica. Eu não estou dizendo que você vai usar, eu espero que você nem use. Nem use, sim. Mas se você precisar, você tem um óvulo bom. Isso, é. Porque se você precisar e for começar a tentar com 38, 40, não vai ser bom. E até a idade impacta não só na questão da qualidade do óvulo, como da quantidade que consegue captar. Né? E se essa paciente tem endometriose, normalmente elas são mais respondedoras ao estímulo ovariano para captar. Então você junta uma série de fatores que o fertilizante às vezes tem que ela rezar para tentar fazer milagre para captar um número de óvulos razoável. E lembrar que é um funil, né? Você capta óvulo, você fecunda, nem todos fecundam, dos que fecundam né, e vão se desenvolvendo. Às vezes alguns não têm qualidade boa, faz análise genética e ainda se descarta alguns. Ou seja, o funil é muito grande. Então, às vezes, você tem que ter 15, 20, 25 óvulos captados para conseguir, às vezes, 3, 4, 5 embriões de boa qualidade. Quanto menos você capta de óvulo, menor a chance você tem um embrião. Então, fazer isso de maneira mais precoce, se possível, antes da cirurgia. Né? Algumas, por exemplo, por N motivos, cada um tem lá suas razões, e falar, eu entendi, mas eu não quero, por exemplo, captar. Tá bom. Mas ela tem essa informação, ela escolheu. Ela escolheu. Né? Mas o importante é informar isso, é você saber que você pode congelar. Porque isso realmente muda muito. Tá? Quando a paciente chega no meu consultório e fala, vem aqui porque eu quero avaliar sobre cirurgia de endometriose. E aí, algumas já falam até espontaneamente antes de eu perguntar. Eu já, sei o quê, eu tenho 25 ovos congelados. Muito obrigado. Entendeu? Já é uma tranquilidade. Não é que eu vou operar pior por causa disso, né? Eu falo que sempre, eu trato o ovário igual um bibelô na cirurgia. Eu vou ali e aí trazendo aqui um pouco de tecnologia, a questão da robótica, de você ver 3D, né? A gente tava falando aqui antes, fora do ar, que parece que, né, abriu a barriga da paciente, colocou minha cabeça lá dentro e fechou, assim, de tão detalhista, né? De próximo que a gente opera. Então eu vou ali no ovário muito delicado, não use energia no ovário, tento testar o ovário assim da melhor maneira possível, mas mesmo assim pode ter algum impacto na reserva ovariana. Com certeza. A maioria das vezes é temporária, mas sim você pode ter algum impacto. Então, podendo ter isso antes do congelar, antes da cirurgia, congelar antes é melhor cenário. Não quero ou não pode, enfim, por N razões.
operar com um profissional experiente, porque trata o ovário da melhor maneira possível, né? Se a paciente quiser engravidar logo depois da cirurgia, a gente já libera, porque o primeiro ano de cirurgia normalmente é o melhor resultado para engravidar. Essa é uma pergunta que é muito frequente também. Mas até quando eu posso engravidar? Pode engravidar, não tem um limite, mas o melhor momento é no primeiro ano pós-cirurgia. Se essa paciente não quer engravidar naquele momento, a gente bloqueia ou pelo menos sugere o bloqueio hormonal, para que ela depois então pare essa medicação quando quiser tentar engravidar. Para essa medicação e aí tenta, se for no caso espontâneo, tentar de maneira espontânea. Então a ideia seria programar a cirurgia para o momento do desejo gestacional. Próximo, pelo menos próximo. Algumas pacientes às vezes falam assim, eu quero engravidar no ano que vem. Então, lógico, existe toda a parte burocrática da cirurgia, a recuperação da cirurgia. Então já é um momento de se pensar. Sim. Porque você tem todo um preparo, né, às vezes de exame de imagem, pré-operatório, opera, tem recuperação, né? Lógico que não tem ali uma dor no pós-operatório, normal da cirurgia, e dependendo do tamanho da cirurgia, essa recuperação pode ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais devagar. Então, existe todo um tempo ali que ela precisa. E aí você vai liberar para engravidar. Então, normalmente ali 1 ano antes da tentativa, já é um bom momento. É lógico que a paciente fala assim, olha, eu tenho a perspectiva de engravidar daqui a 5 anos. E ela fala, e eu não tenho nada... É uma possibilidade de você, de repente, bloquear e deixar para operar na frente. O que acontece algumas vezes é que a paciente tem comprometimento da qualidade de vida hoje e não quer engravidar agora. Então, o que eu falo? Não, tudo bem, vamos operar pela sua qualidade de vida, não pensando em engravidar agora porque você não quer. Então, se você já pensar em congelar, já congela, se quiser. Congela, bloqueia. E aí opera, a gente opera e depois você vai bloquear até que você lá queira engravidar. Mas se ela for sintomática, não tiver nenhuma indicação formal de cirurgia, como a gente já citou anteriormente, olha, então vai tomando medicação, ou até eu falo assim, faz o seguinte, suspende quando você quiser engravidar. Se você não tem nada, né, que inviabilize uma gravidez espontânea, tenta espontânea, vai de sem engravida. É isso. Tá? Foi o que você tentou. Tenta ali uns 6 meses, né? Dependendo da idade, ali sugere uns 6 meses. Com 29 anos, né? Você até tinha... Até 1 ano, dava até para tentar tranquilo, mas ali entre 6 meses e 1 ano, dependendo da idade, tenta engravidar espontânea. Não conseguiu, aí vai realmente para cirurgia, ou que seja fertilização, se for o caso, para tentar engravidar. Isso é uma outra coisa importante também, que a gente sempre levanta, assim, a gente tem um tempo de tentativa espontânea, e a gente conversou isso com a Ingrid, nas tentativas gestacionais, e na paciente com diagnóstico de endometriose, esse tempo diminui. Porque como a gente sabe que a endometriose é uma doença associada à infertilidade, a gente não vai ficar esperando 1 ano de tentativa espontânea numa paciente. Mas ela tem 32, e 32 ainda não é 35. Tá, mas ela tem 32 e ela tem endometriose. Não é uma paciente não. Não vou esperar 1 ano, a gente vai esperar 6 meses. Cara, 6 meses não tá dando, vamos começar a procurar ali, vamos ver... Até porque se ela é sintomática, ela até não tolera tanto. É isso, vamos ver a extensão dessa endometriose, vamos acompanhar isso aí, porque pode ser que... Às vezes ela tem endometriose, aí também vai variar um pouco também desse grau, né? Lógico, se ela tem uma endometriose leve, pequena, às vezes até você estica ali às vezes 1 ano. A gente tá falando de uma endometriose pequena que ela tolera ali. Agora, uma endometriose realmente... profunda assim, complexa, pega intestino, bexiga, paramétrio, né, parte lateral, normalmente ela nem tolera esperar esse tempo todo. Ela mesma vai pedir para operar, tá? Porque ela fala assim, eu não consigo. E principalmente que tem dor na relação, porque ela fala, eu não tenho relação, eu não consigo ter relação, como é que eu vou tentar engravidar? Então essa vai precisar da cirurgia, né? Então isso é importante. E uma questão, né, que vale a pena frisar, hoje felizmente isso tem melhorado, mas ainda assim vale a pena frisar, é a questão da cirurgia quando for operar, e aí não importa se é para fertilidade, do que a gente está falando agora, ou para dor, mas que tem que ser minimamente invasivo, né? Então, laparoscopia ou robótica, né? Se alguém indicar uma cirurgia aberta, quer abrir barriga para endometriose, procure uma segunda opinião, vá ver outro especialista, porque alguma coisa aí tá errada, tá equivocada nessa indicação. Então, sempre procurar via minimamente invasiva, é importante frisar isso. Explica um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Eu sei que não é o tema desse podcast especificamente, mas acho que é uma coisa que talvez as pessoas não tenham essa noção. Assim, qual é a diferença e quais os impactos
de uma cirurgia minimamente invasiva versus uma barriga aberta quando a gente está falando de uma endometriose? Do efeito direto da cirurgia, por exemplo, primeiro tem a visão, que na visão da laparoscopia e na robótica ainda a visão ainda é melhor, né? Ver muito detalhe, aumento de 20 vezes, né? Você consegue ver o vaso pequenininho do ureter, sabe? É um detalhe que você ganha como visão absurdamente. Na laparotomia, você vê, mas é sua visão normal ali. Então, é até interessante, se você faz uma comparação, dá a impressão que o ureter, ele tomou alguma coisa para diminuir, porque de tão pequeno que ele é na laparotomia, né, na barriga aberta, e você vê aquilo tão grande no seu vídeo que nem dá a impressão que é o mesmo órgão, de tanta diferença. Então, isso é uma coisa impactante durante a cirurgia, né, da visão. Principalmente a endometriose, quando vai posterior, então, a sua visão na vídeo é muito superior à aberta. A gente tem uma dificuldade na cirurgia aberta de ver atrás do útero. Então, a visão é fundamental. Tem as questões de pós-operatório, e aí são inúmeras vantagens, né? Você tem na via minimamente invasiva menos dor, né? Menos aderência, e isso impacta na fertilidade. Tá? Os órgãos grudam menos, né, no pós-operatório, porque a manipulação é menor, você manipula mais delicado, sangra menos, e o sangue é um fator para aderência também. Então isso ajuda. Menos chance de infecção, menos chance de trombose, menos febre, alta mais precoce, volta mais precoce ao seu trabalho, às suas atividades diárias, a exercício, enfim. É uma lista aqui, né, monstruosa de vantagem em relação à barriga aberta e laparoscopia. E numa eventual reoperação, como eu disse que essas aderências pode acontecer, ou até de você pegar de outro profissional, acontece também, essa aderência está melhor de trabalhar. Eu tive recentemente no Peru e lá ainda está um pouco atrás em relação à endometriose do que aqui, e todos os pacientes que eu operei tinham cirurgias de barriga aberta prévias. Foram cirurgias dificílimas, porque tinha endometriose que não tinha sido tratado corretamente antes, com a aderência da cirurgia aberta. Foram cirurgias muito difíceis por conta desse cenário, né? Então, por tudo isso que eu falei, essa junção toda, o ideal realmente é fazer, quando tiver indicação de cirurgia, procurar a robótica, que hoje seria a minha preferência, e depois a laparoscopia, e evitar a barriga aberta de qualquer maneira, para endometriose, de qualquer maneira. Não considerar a barriga aberta. Né? Para endometriose não, e tem que ser alguma coisa muito especial para isso ser verdade, né? E que na endometriose especificamente, outros casos se pode até ter uma indicação mais formal, mas na endometriose em si, abrir barriga hoje... Para quase nada. Para quase nada. Cesariana, miomectomias múltiplas, aí você vai entrar em outros cenários que não sejam endometriose, mas realmente hoje, felizmente, a indicação de laparotomia é bem pequena. Muito pequena. Bem pequena. Eu falo isso, inclusive quando eu falo com os pacientes sobre cesariana, eu falo assim, gente, hoje em dia é uma das únicas cirurgias que a gente abre a barriga de uma pessoa, porque hoje em dia a gente faz cirurgias extremamente complexas sem abrir a barriga de alguém. Essas todas as cirurgias que eu falei, de ciático, diafragma que a gente faz. É isso. Tudo isso a gente faz enorme. Sem abrir barriga, a gente faz por robô, por laparoscopia. Não sei se vocês têm noção do grau de complexidade dessas cirurgias. Mas são cirurgias que mexem em nervo, em vasos muito importantes. São cirurgias de 6, 7, 8, 10 horas de duração. Sabe? Assim, são cirurgias longas, cirurgias complexas, e que fazer isso com uma barriga aberta é um sangramento... Não. É o pior em todos os sentidos para o paciente. Não faz sentido. Não faz sentido. E, de novo, né, para a gravidez impacta também, né, trazendo para o tema específico, impacta na gravidez sim, porque as pacientes vão engravidar menos pelo tanto de aderência e reação inflamatória que causa a própria manipulação. A cirurgia aberta. Sem dúvida. Eu acho que é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma história pra contar, alguma coisa pra contar, vocês sabem que o canal é um lugar que a gente troca pra caramba, que vocês contam a história de vocês, e a história de vocês é motivo de discussão até pra outras mulheres que estão com dúvida, que estão com questão. Então conta a história, coloca aqui nos comentários, pergunta, vamos trocar. O que eu não souber responder, eu vou perguntar pro Thierry, vou trazer a resposta pra vocês. Eu tento responder o máximo de comentário que dá.
Então troca, coloca aqui. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também. A gente se vê na semana que vem. E aquelas coisas clássicas de todo o canal de YouTube que vocês estão mais que acostumados. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda pros amigos. Um beijo, até semana que vem. Obrigada, Tia. Tchau, tchau. Obrigado você, Maíra.